viagem de volta na estrada, a gente teve um acidente e eu perdi o meu irmão. 20 anos depois do acidente, eu tive o diagnóstico do câncer de mama. Eu fui me recuperando, reconstruindo minha vida, fiquei bem. Só que 4 anos depois eu tive o segundo câncer na mesma mama. E naquele momento eu comecei a ajudar outras mulheres que também passavam pelo diagnóstico. E aí eu percebi que o que eu tinha escrito poderia ajudá-las também. Olá, investidoras e mulheres desse nosso Brasil. Eu sou o Wesley e esse é o Se Torne Investidor, o canal que apoia 100% a educação financeira para mulheres. E hoje eu estou com a convidada mais que especial. Estou com a Viviane Ferreira, que ela é consultora de investimentos e planejadora financeira e tem um canal no YouTube também. Qual é o nome do seu canal, Vivi? É Viviane Ferreira Oficial. Aproveita, eu já vou deixar o link do seu canal na descrição para vocês também acompanharem, que tem muitos conteúdos legais. Para vocês terem ideia, assim, eu pensei em começar a falar sobre esse assunto através da história de vida da Viviane. Ela tem uma história de superação muito inspiradora, tanto para mulheres como para homens. E também ela cuida dessa parte de educação financeira para mulheres, ela é especialista sobre o assunto. Então queria deixar à vontade para você falar sobre a sua história e falar para as meninas por que da educação financeira para mulheres. Ah, legal. Obrigada. Primeiro, muito obrigada pelo convite, por estar aqui no canal, falando aqui com vocês. É um grande prazer. Contando um pouquinho da minha história, né, Wesley? Minha história, vamos dizer assim, começou com um impacto grande quando eu tinha 15 anos. Na época, meu irmão tinha 10 anos, minha irmã 17. E eu e minha família, nós fizemos uma viagem, nós fomos para Caldas Novas, em Goiás. Era uma viagem de férias, de carro na época. E meus pais queriam que meu irmão conhecesse a cidade onde ele foi concebido. Lógico que a gente nem sabia o que isso queria dizer na época, né? Mas na viagem de volta na estrada, a gente teve um acidente e eu perdi o meu irmão. O Marcos faleceu e foi uma superação muito difícil para mim, para toda a minha família. E assim, realmente, depois o tempo foi passando, a gente foi aprendendo a superar aquela dificuldade, né? De um jeito ou de outro, uns melhores, outros nem tanto. Mas o tempo passou, eu me recuperei. E 20 anos depois do acidente, eu tive o diagnóstico do câncer de mama. Eu tinha 35 anos, já era casada, minha filha tinha 3 anos. E foi muito difícil para todos enfrentar a cirurgia, a quimioterapia, a perda de cabelos. Mas eu usei uma peruca bem bonita naquela época. E durante o tratamento eu fui percebendo várias coisas e eu percebi principalmente que o meu casamento não estava saudável. Então, assim que o tratamento terminou, eu pedi o divórcio. Eu percebi que eu me mantinha no meu casamento pela visão de longo prazo, pelas coisas que eu estava planejando em conquistar na minha vida. Mas o câncer nos faz perceber que as coisas podem mudar de uma hora para outra. Então, assim que o tratamento terminou, eu pedi o divórcio. E aí eu fui me recuperando, reconstruindo minha vida, fiquei bem. Só que 4 anos depois eu tive o segundo câncer na mesma mama. E aí dessa vez eu encarei totalmente diferente. Eu comecei a escrever, queria exorcizar meus fantasmas, colocar todas as dores no papel, para entender o que estava acontecendo. E naquele momento eu comecei a ajudar outras mulheres que também passavam pelo diagnóstico. E aí eu percebi que o que eu tinha escrito poderia ajudá-las também. Então foi por isso que nasceu o meu primeiro livro, Vivi Ficar Superando o Imponderável, onde eu conto toda essa história. Eu falo, né, de como que eu consegui sair dessa situação, como que eu consegui superar essas dificuldades. Eu falo também sobre como superar o luto, como lidar melhor com a raiva, que foi uma questão importante para mim aqui nos meus sentimentos, como escutar a intuição e as 3 lições de vida para vivificar, né? Porque vivificar é um verbo, não é só uma brincadeira com o meu nome. Vivificar é um verbo que significa renascer, dar vida, então que a gente pode renascer e se renovar constantemente.
todo dia, mas principalmente diante das dificuldades, né? Até aproveitando, desculpa interromper o assunto, antes da gente falar de educação financeira, eu acredito que possa ter pessoas, né, que tiveram essa notícia, né, de ter um câncer ou uma doença terminal, e às vezes a pessoa perde a esperança de viver ou de continuar os seus projetos de vida. Que palavra você teria para trazer para essas pessoas que estão nessa situação? Olha, Wesley, realmente, o diagnóstico de um câncer é uma notícia que tira o chão, ninguém está esperando, e é aquele negócio que faz sua vida parar de uma hora para outra, você não sabe o que faz, o que vai acontecer. A gente tem que entrar num tratamento e largar tudo as coisas que a gente estava fazendo. E às vezes tem coisa que não dá para largar, você tem os filhos para cuidar, para levar para a escola, uma série de coisas. Mas o que me ajudou muito, no primeiro diagnóstico principalmente, foi uma amiga minha que também tinha tido câncer, e ela me falou o seguinte: o tratamento tem começo, meio e fim. Então, quando você está no começo, quando você está no meio, principalmente, que acho que é o mais difícil, parece que vai ser aquilo a sua vida inteira, mas não, ele vai acabar um dia e, inclusive, você precisa estar preparado para o dia que o tratamento terminar e você estar bem e caminhando para a cura. O câncer hoje é uma doença que tem muito estudo, tem muito tratamento, tem cada vez, quando eu fiz o tratamento a segunda vez, muita coisa já tinha melhorado, e eu acompanho outras pessoas também que passam pelo tratamento. Melhora, cada dia é descoberto um tratamento novo, então o câncer hoje tem muita chance de cura. Se a pessoa pode ter metástase e não tem cura, mas ela vai viver em equilíbrio com aquela doença, vai encontrar uma maneira de viver bem com a doença. Eu conheço pessoas que estão vivendo com metástase há 15, 20 anos, estão aí bem, então não é mais uma sentença de morte, caminha para que seja em alguns casos, uma doença crônica, como é uma diabetes, por exemplo. Então, olha, tem muita coisa para você ainda desenvolver, para você viver, mesmo que você tenha um diagnóstico de câncer. Então, literalmente, é a forma com que você enxerga o problema e não o problema em si, né? Sim, então, exato. Não é porque você está com uma doença que muitos têm medo e muitos se comportam de uma forma como se tivesse levado literalmente uma sentença de morte, mas sim a forma com que você vê isso, que é apenas um processo da vida que muitos poderiam estar, mas que você tem uma vida pela frente e você pode superar isso com facilidade. E você não é aquilo, você tem aquele momento, aquela situação, mas você não é aquela situação. Nossa, você não é aquilo. Como que a educação financeira para mulheres entrou nessa história linda de vida? Como que começou tudo isso? Então, eu já trabalhava no mercado financeiro, eu trabalho no mercado financeiro há 15 anos, e o que eu percebi, né? Que no mercado financeiro é muito masculino ainda, então nas empresas que eu trabalhei, a gente era em torno de 15 assessores de investimentos, só que só tinha eu de mulher. E a maioria dos clientes deles também eram homens. Então, eu já queria fazer coisas para as mulheres, mas eles não entendiam por quê, até porque eles não entendiam mesmo porque eles não tinham clientes mulheres. Então, e não vislumbravam esse mercado das mulheres. Então, o fato de eu ter tido câncer, de eu ter percebido, na verdade, o que me chamou muita atenção, que várias coisas, várias decisões importantes que eu tomei ali em momentos delicados, como pedir o divórcio logo depois do tratamento, quando eu ainda estava careca, eu só consegui fazer isso porque eu tinha reservas financeiras, porque eu sabia cuidar do meu dinheiro. E eu recebo muitos depoimentos, mensagens de mulheres que gostariam de fazer isso, mas não fazem porque não têm essa segurança financeira, não sabem cuidar do dinheiro ou não têm ali o seu próprio dinheiro. Então, eu acho muito triste isso, você não ter escolha, você ficar numa vida infeliz por causa do dinheiro, né? Por não saber cuidar do dinheiro, por não ter dinheiro. Então, isso para mim pega muito. E aí, então, por conta disso, eu comecei a ter esse foco maior nas mulheres, tanto pela empatia, para aproximá-las do mercado financeiro,
e também por conta dessa história, porque eu acredito que todo mundo pode ser feliz, todo mundo nasce com esse direito de ser feliz. Com certeza, e eu vi que depois que você fez o primeiro livro, você continua escrevendo para mudar a vida das pessoas. Aí você tem um segundo livro também, Isso, aí eu tenho esse segundo livro, que é o Mulher Desperte o Poder que Há em Você, que é um livro que eu escrevi com mais 9 amigas. Nossa. E esse livro ele traz uma metodologia de como que a mulher pode se conhecer, desenvolver melhor as suas habilidades, traçar um planejamento estratégico para ela colocar tudo isso em prática. Nossa, que legal. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o livro para vocês, meninas, conhecerem esse material, um material incrível. Inclusive, eu quero também conhecer esse material. É uma história de vida muito forte que serve para todo mundo. Eu acho que independente do gênero, nós temos que ter essa força de vontade interna. E eu admiro isso muito nas mulheres. Nós homens precisamos mais disso, essa capacidade emocional de lidar com esses problemas. E dentro dessa questão da educação financeira, assim, qual seria a principal característica da educação financeira para mulheres? Tem alguma diferença entre a educação financeira e a educação financeira para mulheres? Olha, eu vejo muito essa diferença da mulher, às vezes, estar mais distante do mercado financeiro, então ela precisar se aproximar. Mas tem também a diferença de que a mulher, depois que ela começa a aprender sobre o mercado financeiro, começa a aprender a investir, ela demora mais para tomar decisão, mas depois que ela toma a decisão, ela acaba sendo uma investidora melhor no geral, do que o homem. Tem rentabilidades, né? A carteira de investimento das mulheres tende a rende mais do que a dos homens, porque elas são mais pacientes. O homem é mais impulsivo, né? Escutou. Quer vender logo, qualquer notícia já quer vender. O amigo chega contando vantagem, fala que comprou tal ação ou que tal ação vendeu, não sei o quê. E aí ele já chega lá, olha, meu amigo falou isso, eu vou vender isso, fazer aquilo, não sei o que, não sei o quê. Ouviu uma notícia, ele já quer movimentar muito rápido. E a mulher é mais paciente, ela escuta mais, ela segue mais orientações, ela pensa, ela espera mais um tempo. E com isso ela não fica com esse negócio, às vezes o homem sai do investimento no pior momento ou entra num pior momento. Então a mulher, ela acaba, como ela demora mais para tomar essas decisões, tem mais paciência, ela acaba tendo resultados melhores. Nossa, e como que ela faz para, por exemplo, infelizmente ainda existe esse tabu, muitos homens têm esse preconceito, principalmente no mundo financeiro, como a mulher faz para entrar nesse mercado hoje? Tanto a mulher investidora que quer começar a investir, como também a que quer ser uma analista, uma consultora financeira. Como que ela poderia entrar nesse mercado? Olha, o primeiro passo é começar a olhar sites de notícias sobre investimentos, começar a se familiarizar com o linguajar, com os termos. No começo pode ser que você lê uma notícia e não vai entender nada, comigo foi assim. Mas depois você insiste e aos poucos você vai entendendo cada vez um pouco mais. Então isso ajuda muito. Você também pode fazer cursos. Eu tenho uma aluna, eu tenho um curso online de finanças para mulheres. Eu tenho uma aluna que ela começou porque ela já tem um dinheiro investido, mas ela vai conversar com o gerente, não entendia nada que ele falava, não sabia perguntar, ela se sentia mal com isso. Então ela começou a estudar para poder conversar melhor e acompanhar melhor, por exemplo, os investimentos dela. Então, hoje em dia tem vários cursos que você pode aprender sobre finanças, sobre investimentos. Nossa, muito legal. E agora, assim, eu quero entrar um pouquinho no assunto que eu gosto bastante de finanças, assim, do dia a dia, finanças pessoais. Pensando na mulher casada, que a vida toda o marido foi a principal fonte de renda e por algum motivo ela perde o marido, seja por divórcio ou por falecimento, e agora ela precisa lidar com duas situações. Ela tem que ser a renda principal da casa e ela tem a sua família, os seus filhos, ela precisa controlar bem esse dinheiro. E, obviamente, também realizar o sonho dos filhos, os projetos de vida dela. Como que a mulher pode estruturar a vida financeira dela com esse tipo de situação? Bom, o primeiro passo é ela colocar todas as cartas na mesa e entender toda a situação dela. Levanta todas as informações. Tem dinheiro investido, não tem? Tem dívida, não tem? Tem financiamento? Tem imóveis, bens? Tem um carro? Quanto vale esse carro? Tem um imóvel? Quanto vale esse imóvel? Levanta tudo que tem de bens.
e levanta tudo que tem de dívidas e também de gastos. Então, quais são os gastos mensais? Quanto que eu gasto no mês a mês? Quanto que é a conta de luz? Quanto que é o condomínio, o aluguel, a escola dos filhos, enfim, colocar tudo no papel. Esse é o primeiro passo. E aí ela vai começar a planejar como que ela vai se organizar com tudo isso. Se de repente, por exemplo, tem dívidas e tem bens, de repente eu posso vender um carro para pagar uma dívida e ficar sem dívida. Isso é algo importante. Depois, ela fica com uma renda, vai ficar com uma pensão de falecimento ou do divórcio. Como organizar essa renda para pagar as contas, de repente reduzir contas para ficar dentro dessa renda, ou também como que ela pode desenvolver, começar a trabalhar para gerar renda. Tem gente que fala assim, mas eu não sei fazer nada, como é que eu vou ganhar dinheiro? Sabe sim, todo mundo sabe fazer alguma coisa. Comece a perguntar para os seus amigos, para suas amigas, quais são as habilidades que eles veem em você. Faça uma lista de 10 habilidades que você tem, 10 coisas que você sabe fazer, que você pode fazer dinheiro com isso. Vai fazer, sei lá, fazer marmita e vender, vai fazer um bolo e vender, vai fazer, tem gente que sabe costurar, tem gente que tem a habilidade de organizar coisas. Hoje em dia muita gente contrata pessoas para organizar o seu guarda-roupa, organizar a sua casa. Tudo isso gera renda. Nossa. E agora, uma outra situação que eu acredito que muitos casamentos sofrem isso. É a mulher que muitas vezes tem um marido autoritário, aquele cara que não gosta de dar o braço a torcer, que não sabe cuidar das finanças, mas mesmo assim ele teima em cuidar do dinheiro. Como que a mulher pode começar a contribuir, né, com essa educação financeira dentro da casa dela, mesmo tendo um marido que não deixa o espaço para ela fazer isso? Olha, Wesley, isso que você falou é muito interessante, né? Porque existe um estereótipo e a gente é muito regido por esses estereótipos ainda, mas existe o estereótipo de que o homem sabe investir, sabe cuidar do dinheiro, das finanças, e muitas vezes não é bem assim. Às vezes nem ele mesmo, ele não conta nem para ele mesmo que ele não sabe organizar bem as finanças. E então não isso acontece. Nenhuma vergonha para ninguém falar isso. Não acho que a primeira coisa é a gente assumir que nós precisamos mudar. Sim. E o homem precisa também, a mulher, mas o homem tem muito isso. É difícil para ele assumir, né, que tem essa fragilidade muitas vezes. Então, isso acontece mesmo. E como que pode ser feito, né? A mulher pode começar a conversar com ele e pode principalmente começar a ajudar a planejar algumas coisas. Então vamos planejar uma viagem, ou vamos planejar os gastos desse mês. Esse mês eu gastei tanto de supermercado, mas acho que dá para gastar menos, então vou gastar um pouco menos. Começa, de repente, pede ajuda para ele te ajudar a planejar essas coisas, e ele vendo que você está organizando, que você está querendo, está empenhada em começar a organizar, ajudar com essa questão financeira, aos poucos vai criando essa conversa entre vocês, para que vocês possam, né, para que ele possa baixar um pouquinho a guarda e começar a abrir espaço para que você ajude ele nisso também. Tá certo que tem gente que não é assim, tem gente, né, eu contei, tem uma amiga minha, Ana Lu, que ela chegou e falou pro marido, olha, a gente vai ter que fazer esse planejamento junto, vamos ter que conversar sobre dinheiro, porque senão não vai rolar, senão não vai dar pra gente ficar casado, não. Ela já chamou ele logo, já intimou logo de cara. Às vezes isso pode funcionar, tudo depende, né, do casamento. E assim, eu quis tocar nesse assunto porque realmente é um tabu. E eu falo pra vocês, se tiver homens assistindo esse vídeo, eu acredito que vai ter homens espiando pra saber o que essas mulheres estão falando, né? Então, assim, o meu casamento, ele começou a mudar a vida financeira a partir do momento que minha esposa começou a contribuir. Porque hoje, por incrível que pareça, eu sou um educador financeiro, mas quem cuida do dia a dia, do pagamento das contas, pra onde que vai cada dinheiro, é a minha esposa. Eu cuido, às vezes, só da parte para qual investimento vai, mas isso a gente em comum acordo. A gente combinou certinho e eu falo que é muito melhor
a gente unir as qualidades de cada um. A mulher ela tem uma criatividade muito legal, ela pode dar ideias para corte de gasto, para novas rendas. O homem, ele pode, às vezes, ele é mais duro na queda, às vezes ele pode usar isso ao favor dele de, agora na hora de vender a ação. Muitas vezes ele vai no impulso, mas às vezes ele pode usar essa qualidade para se segurar um pouco, ou também tem aquele pensamento mais racional e não emocional. Então cada um pode se completar. Sim. Mas eu acho que quando um dos dois, principalmente o homem, se prende, atrapalha tudo e as finanças vão pro buraco. Às vezes ele fica bancando ali de durão, de que tá tudo bem e não tá nada bem, né? Então faz toda a diferença ter essa conversa e complementar mesmo essas ideias, né? E falando agora da pessoa compulsiva, a mulher compulsiva, como que ela pode controlar esses impulsos, às vezes de ir no shopping, gastar no cartão de crédito, às vezes o marido prende ela em casa, a única forma que ela acha de ter um pouco de paz é gastar o dinheiro dela. Como que ela poderia lidar com isso para também não estragar a vida financeira pessoal, né? Então, eu percebo assim, né? Muitas vezes, eu sempre escuto isso nas palestras que eu dou e tudo, que as pessoas, às vezes a gente compra alguma coisa, chega em casa e se arrepende do que comprou, ou vê que tinha um sapato muito parecido com aquele que comprou e que não precisava ter comprado e que aquele dinheiro era para outra coisa. Então, e a gente é muito impulsivo, às vezes, quando a gente tá lá na loja, a gente quer, né, vai fazendo, você esquece, não consegue pensar em mais nada. Então, sempre, antes de fechar uma compra, sai da loja, dá uma volta para casa, compra no dia seguinte, para você ver se você realmente precisa daquele item, se você pode gastar o dinheiro naquilo, né, se você tem esse dinheiro para gastar. Então, reflete, né? Sai um pouquinho da loja, deixa para outro dia para você poder pensar um pouquinho melhor nessa compra. Então, assim, não é deixar de comprar, mas sim ter um controle nisso, né? Isso, organizar. Segura a bola um pouquinho, respira, conta até 10 e vai lá e toma a decisão. Então, Exato. Não é... Porque, infelizmente, eu vou bater nessa tecla, muitos acham que economizar é se privar das coisas. E, na verdade, não. É você gastar com inteligência, você gastar bem o seu dinheiro e também não deixar de investir. Sim. Então, para a mulher, funciona da mesma forma, mesmo se ela tem um salário só para ela, o marido deixou que eu gastasse só meu salário, mas você pode gastar de uma forma diferente também, fazer com que ele cresça mais, né? Sim, poder planejar melhor, né? Poder escolher onde você de fato quer gastar o seu dinheiro, é inverter essa roda mesmo, de poder, peraí, eu gasto em qualquer lugar ou quem que manda no dinheiro? O dinheiro que manda em mim ou eu que mando no dinheiro? Então, quando a gente inverte essa roda e a gente escolhe onde quer gastar, consegue fazer escolhas mais inteligentes. Então vou juntar um pouquinho todo mês para comprar algo melhor, para fazer uma viagem, para vários objetivos, metas que você possa ter na sua vida, fica muito melhor e você vai ser muito mais feliz também. Eu gostei assim, muito da sua história de vida e vejo que é um grande exemplo para muitas pessoas. Como que eu posso usar? Hoje a mulher ela precisa muito lutar pela sua independência, principalmente com a opressão que hoje a sociedade infelizmente ainda aplica. Como que ela pode usar essa mesma força que você teve de superar a notícia do câncer, superar a própria doença, para também conseguir essa independência como mulher e como cidadã? Como que poderia ser? Olha, a mulher realmente ela tem muita essa força dentro dela que ela consegue fazer muitas coisas, né? Consegue, enfim. A hora que ela está determinada, a hora que ela tem um motivo, um propósito, ela consegue desenvolver e fazer muitas coisas. Então, o que eu digo, né, o que eu gostaria de deixar de mensagem nesse sentido é para você sair da sua zona de conforto. Não se acomode onde você está. Defina uma meta, se permita sonhar, se permita ter desejos. O que você deseja realizar na sua vida? Você quer fazer uma viagem, você quer, enfim, comprar um criado mudo espelhado, eu não sei. Qual é o seu sonho, o seu desejo? Traça uma meta e vai atrás dessa meta, desse objetivo. Se organiza para ter essa renda e começar a juntar o dinheiro para isso, para você... mesmo que seja uma meta pequena muitas vezes, mas traça uma pequena meta primeiro para você realizá-la e depois vai para uma segunda, uma terceira, você vai ganhando confiança com isso, ganhando cada vez mais força. E a sua autoestima vai melhorar, vai aumentar com isso.
Nossa, muito legal. Isso com certeza, eu acho que todas estão anotando com muito carinho, são dicas especiais. Se vocês quiserem voltar ao vídeo, anotar, são dicas que eu acho que fazem a diferença para todo mundo. É o que separa as pessoas que vão dar certo das que não vão dar certo, que são as escolhas, as decisões, a inspiração, toda essa força que você transmitiu nesse vídeo. E eu quero muito te agradecer. Meninas, eu vou deixar o link dos livros dela na descrição para vocês acompanharem e entenderem um pouquinho mais a história de vida. E se vocês querem acompanhar mais conteúdo de educação financeira para mulheres, vou pedir para vocês seguirem a Viviane. Vou deixar o canal dela aqui também na descrição desse vídeo e no final desse vídeo. E também nesse canal vou deixar vários conteúdos sobre educação financeira para mulheres. Vou convidar mais meninas para falarem aqui, que eu gostei muito desse assunto. Adorei. Vamos levantar essa bandeira, vamos conseguir. A gente precisa muito do apoio de vocês também, para que as mulheres, cada vez mais mulheres, se aproximem mesmo desse universo das finanças. Com certeza, e pode contar com o canal Se Torna Investidor. Então, Viviane, muito obrigado. Não esquece de se inscrever no canal dela, deixa um like nesse vídeo e compartilha para todas as suas amigas, porque pode ser que elas estão nessa situação e precisam de uma orientação profissional, uma orientação de alguém que viveu essa situação mesmo na pele. Então, muito obrigado, Viviane, pela sua presença. Wesley, e nos vemos no próximo vídeo, meninas. Tchau, tchau. Tchau.